Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Que Cai na Prova Discursiva. E o programa de hoje é um programa com gostinho especial porque nós vamos migrar mais uma vez. O que cai na prova discursiva hoje é o que cai na prova de língua portuguesa. Vamos falar sobre o concurso da Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento, que tem aí vagas a serem oferecidas para nível médio e nível superior. Como este concurso não tem prova discursiva, vamos falar um pouquinho sobre a prova de língua portuguesa, os assuntos que foram ali elencados a serem estudados por você, as possibilidades, as probabilidades daqueles tópicos que mais aparecem nas provas, bem como a questão da banca, que tipo de banca é essa, como costuma organizar suas questões. Tudo para dar para você que nos acompanha um pouquinho mais de tranquilidade na hora de resolver a prova. Vamos dar uma olhadinha então no que eu separei em relação a este concurso e a esse edital? Bora lá? Então nós hoje estamos no que cai na prova de língua portuguesa do concurso aí da Companhia Pernambucana de Saneamento. Há vagas para analista, exigência de escolaridade aí é nível superior, e há vagas para assistente, aí a exigência de escolaridade é nível médio. O que a gente tem que observar, o que tem de interessante lá no edital, né? Então aqui nós temos a quantidade de vagas, é sempre muito bom. Na verdade, muitas pessoas elas esquecem um pouquinho do restante do edital, porque elas focam, né, quantidade de vagas, cargo, remuneração. Tem que olhar sempre tudo, mas aqui, como a gente está só tecendo comentários em relação ao concurso, dá para focar na questão da quantidade de vagas, olha só. Então, o concurso vai preencher aí 63 vagas para nível superior, nível médio técnico e nível médio, né? Então, veja, são vagas que existem. Contratação não é banco, não é reserva, cadastro reserva, não. É contratação. Há 63 vagas distribuídas aí nesses três nichos, área média técnica e superior. Esse concurso, ele vai acontecer, né, para 24 vagas de nível superior, analista de saneamento e analista de gestão, 11 vagas para nível médio técnico de assistente de saneamento, né, saneamento e gestão, perdão, e 28 vagas para nível médio assistente de saneamento e gestão. Então, existe ali, né, vagas para pessoas com a capacidade técnica, né, a escolaridade técnica, existem 11 vagas para nível médio e existem ali 24 vagas para nível superior. Esse concurso vai ser organizado pela FGV. A FGV costuma fazer boas provas, as questões de... A gente acha que quando vai avaliar questões de língua portuguesa aí organizadas pela FGV, vê uma certa similaridade com as questões organizadas pela FCC. FGV é uma boa banca. Gosto das provas que elabora os enunciados, os comandos costumam ser bem claros e tem aquela predileção no que diz respeito à língua portuguesa por 5 tópicos que são assim, hors concurso, né? Sempre aparecem nos concursos. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, pontuação, especialmente emprego de vírgulas e o uso da crase, o uso do acento grave. O uso da crase, ele vem sempre ali presente, principalmente em função da regência. Então, quem sabe regência sabe usar crase. E a banca, ela acaba gostando disso. Sem contar, é claro, nas questões interpretativas, costumam aparecer bons textos nas provas da FGV. Então, tenho certeza de que você vai se sair muito bem. Só não pode esquecer daquela questão básica, né? Olha provas anteriores, resolve. A gente aqui na prova tem resolução de questões, encontra as questões da FGV para você ir resolvendo, porque vai se familiarizando com a linguagem que a banca utiliza. Essa é uma estratégia muito boa para você se preparar para um concurso. A resolução de provas anteriores, justamente visando a essa familiarização com a linguagem, como é que a banca costuma fazer ali as suas questões. Quando a gente começa a analisar bancas e observar provas anteriores, percebe um padrão, porque as bancas trabalham sim com um padrão ali mais recorrente. Nós estamos falando, tanto para nível médio quanto superior, de 15 questões de língua portuguesa. E estamos falando também da disciplina que é o terceiro item no critério de desempate, isso está no edital. Então você precisa caprichar e tenha certeza que dessas 15 questões não serão 15 questões focando exclusivamente aspectos gramaticais. Há uma quantidade significativa aí,
pelo menos a metade das questões focando em aspectos interpretativos. Então, tem que dar uma olhadinha sim em provas anteriores para você já ir se familiarizando com a banca e também praticando, né? Quando a gente fala, por exemplo, de interpretação de texto, a interpretação de texto, existem aspectos teóricos importantes em relação à própria estrutura do texto, mas a melhor forma de se estudar, né, interpretação é realizando exercícios, é praticando, porque aí você vai praticando, vai qualificando a sua leitura, a competência leitora que precisa ser exercitada. E aí a gente vai agregando algumas técnicas, principalmente em relação à seleção das opções, né? Tem muita gente que reclama, fala, nossa, eu fiquei ali entre duas opções e acabei assinalando a opção errada. Isso aí é uma falta de prática, não é uma questão de lei de Murphy, como dizem por aí. Embora isso às vezes possa acontecer, mas é uma questão de prática. Você consegue vencer esse problema praticando e exercitando. O que mais que a gente tem lá em relação ao edital? Então, a Fundação Getúlio Vargas é responsável pela elaboração desse concurso, né? Então, estão aí, quem deseja prestar o concurso aí da Compese está em boas mãos, né? Uma banca de qualidade. A prova está aí marcadinha para 22 de julho. Para quem vai prestar o concurso para nível médio, 60 questões, 15 de língua portuguesa, tá? E para quem vai prestar o concurso aí para nível superior, são 70 questões, também 15 de língua portuguesa. Por que muda, professora? Porque conhecimentos específicos acabam exigindo um pouco mais no que diz respeito ali ao nível superior. E como eu comentei, língua portuguesa, ó, é o terceiro critério de desempate. Então, tem que caprichar. Será que dá para conseguir aí os 15 acertos nessa prova? Lógico que dá. Se você se empenhar, se você caprichar e se você ficar muito atento, né? A prova, seja um bom leitor, tenho certeza de que você vai alcançar sucesso e vai sim gabaritar, independente de ser médio ou superior, vai gabaritar a parte de língua portuguesa, que aliás tem um ementário bastante interessante. Língua portuguesa para ambos os cargos é conhecimento básico, né? E o ementário está aí. Então, o que a gente tem aí? Ó? Já começa com a análise de textos, né? Então, o que me agrada, o que me agradou e me agrada? Me agradou no edital e me agrada nas provas da FGV. Análise de textos para reconhecer, dentre outros aspectos, o tema ou a ideia global do texto, ou ainda o tópico de um parágrafo, os argumentos defendidos pelo autor, o propósito ou finalidade pretendida, a síntese de seu conteúdo global, as características do tipo ou do gênero textual em que se realiza, a função referencial, expressiva, apelativa, poética, fática, metalinguística que desempenham, relações de intertextualidade, como por exemplo a fidelidade de paráfrases a seus segmentos de origem ou o efeito argumentativo da citação. Informações explícitas e implícitas veiculadas, o nível formal ou informal da linguagem, as relações lógico-discursivas, causalidade, temporalidade, conclusão, comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, entre outras, estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações. Elementos sequenciadores que asseguram a continuidade do texto, relações de referenciação e substituição, relações de sentido entre as palavras, sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia e paronímia, efeitos de sentido pretendidos pelo uso de certos recursos lexicais e gramaticais, usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões, marcas linguísticas com base nas quais é possível identificar o autor, o destinatário do texto e o tipo de relações sociais entre eles. Quase acabei com o ementário, perceberam? Quase acabei. E tudo isso, olha que bacana, tudo isso tem a ver com o quê? Com leitura, com você se apropriar do seu conhecimento linguístico para interpretar, inferir, compreender, perceber ali a intencionalidade do autor e o que ele quis dizer com aquele texto. Isso aqui é um indício muito forte para a gente de que, pelo menos, se não mais, da metade da prova vai se construir toda, se basear em textos e textos de diferentes tipos. Então, você pode encontrar ali uma sentença,
um texto dissertativo, um texto literário, um texto de linguagem não verbal, uma tira, um gráfico, são as diferentes possibilidades de leitura que são cobradas em provas, que trazem inventários como esse. E isso é muito bacana, porque não se decora a interpretação, se entende, se pratica e se aprende. Como? Pela prática, pela insistência, pelo exercício constante. Então, se você está aí se preparando para esse concurso, leia muito, leia mais, resolva questões anteriores, especialmente questões focadas em interpretação de texto, porque é isso que vai, na sua grande maioria, ser cobrado de você nessa prova. Não se assuste com essa nomenclatura que apareceu aqui. Por exemplo, vamos voltar lá. Por exemplo, quando ele diz assim, relações de sentido entre as palavras, sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia e paronímia. O que ele está falando aqui? Meu Deus, olha o nome desses termos. Sinonímias são sinônimos, palavras que têm o mesmo sentido, diferentes palavras que têm o mesmo significado. Antonímias são antônimos, palavras que têm significados opostos. Hiperonímia e hiponímia é você trabalhar com o particular visando o amplo, por exemplo, trabalhar com o nome de um criminoso pensando na ideia de criminalidade, ou o contrário, trabalhar com a criminalidade pensando na ideia de um criminoso. Então, hiper maior, hipo menor. E paronímia, palavras parecidas. Então, as nomenclaturas, elas podem nos assustar, mas o que elas significam, não. Então, olha que bacana, ele quer saber se você entende o que você está lendo. De repente, em relação a esse tópico que eu acabei de exemplificar, o que pode aparecer na prova? Uma questão que solicite a você que substitua uma palavra por outra. É perfeitamente possível substituir, levando em consideração o contexto, para estar focado aqui na questão textual, levando em consideração o contexto, a palavra destacada pela que segue entre parênteses. E aí o que você vai encontrar ali são relações de sinônimos. Aí você pode ter palavras que são opostas, você pode ter palavras que estabelecem esse tipo de hiper ou hipo relação. É isso. Então é muito foco em leitura. E se você vai fazer esse concurso, corre lá. É essa a super dica para quem vai prestar a prova em relação à língua portuguesa, ok? Um beijo grande para você que nos acompanha. Não deixa de se inscrever no canal. É a primeira que eu tô vendo. Legal, seja bem-vindo mais uma vez. Não deixe de se inscrever no canal, clica ali no sininho para receber as notificações. E nós nos encontramos no próximo que cai na prova discursiva. Beijo, gente. Tchau, tchau.